Aqui estamos de novo para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição número 8. O título que nós temos para esta lição é Deus Renova, e o tema que o autor procura desenvolver, ou a tese, é que Deus fortalece os que confiam nele. O versículo bíblico para decorar encontra-se exatamente no capítulo 40 de Isaías, versículos 30 e 31, e diz precisamente o seguinte: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esta é a versão que temos de Almeida século XXI, que está de acordo com a nossa revista. É evidente que a nossa revista começa com uma questão relacionada com as comparações. A que é que nós nos comparamos? E parece que vivemos uma época em que as pessoas gostam de ser comparadas com alguém que é famoso, alguém que é rico, ou alguém que é importante. E aqui cabem perfeitamente as tais perguntas. Já foi alguma vez comparado a alguém? Com quem é que já foi comparado? E como pode uma comparação ser elogiosa? E como é que ela pode causar problemas? Provavelmente já ouvimos falar que muitas pessoas gostam de ser comparadas a Cristiano Ronaldo em termos futebolísticos, outros provavelmente a grandes homens da tecnologia, Steve Jobs ou outros. Mas realmente, quando nós nos comparamos com alguém, até que ponto isso pode ser benéfico para a nossa vida? O texto da nossa lição, ao incidir sobre Isaías capítulo 40, versículos 18 a 31, digo, portanto a nossa lição hoje incide sobre este texto, em que é provável nós sermos confrontados exatamente com esta pergunta, porque no versículo 18 diz: a quem, pois, podeis assemelhar a Deus? A partir daqui nós podemos ver que a preocupação do profeta é dizer que não há ninguém semelhante ao Deus a quem ele serve. Em parte nenhuma do mundo habitado daquela época as pessoas poderiam alguma vez tentar comparar Deus a alguma coisa. Ora, este é um tema que nós não encontramos facilmente na primeira parte do livro de Isaías. Os especialistas que estudam estes textos, e estudam-nos meticulosamente, chegam à conclusão de que do capítulo 40 até ao capítulo 66 nós temos um contexto histórico diferente daquele que nós encontramos nos capítulos 1 a 39. O contexto histórico agora é de uma situação de destruição da cidade de Jerusalém, o que aconteceu em 586 a.C. Portanto, isto significa que foi cerca de 100 anos depois do cerco à cidade perpetrado pelo rei da Assíria, e que nós vimos na última lição em que Isaías ainda se encontrava ali, e aquilo que aconteceu em 701 à cidade de Jerusalém. Além disso, a partir do capítulo 40 nós temos referências muito claras à derrota da Babilónia e ao início do abatimento do Império Babilónico pelo rei Ciro, da Pérsia. Portanto, todas estas referências que nós temos agora a partir do capítulo 40 mostram que nós estamos num outro contexto, uma outra época. Os estudiosos também analisaram que, em termos literários, as características destes textos são diferentes. Aqui nós encontramos anúncios e promessas de salvação, lemos trechos que são do tipo de controvérsias entre duas partes, temos oráculos com características de processos judiciais, que assim nós podemos dizer, e também é evidente o uso de um tipo de fórmula inicial e introdutória à mensagem do profeta, que é diferente daquelas que nós encontramos na primeira parte. Haveria outras razões para nós apresentarmos, não vamos aqui elencar os textos e referências a isso, mas noutra altura poderá isso acontecer.
Mas perante tudo isto, nós temos concluído, ou tem-se concluído, os estudiosos têm concluído, que está na presença de uma coleção de textos que podem também ser divididos em duas partes. Uma que vai do capítulo 40 ao capítulo 55 e outra do capítulo 56 ao capítulo 66. O texto de estudo que nós temos para hoje encontra-se na primeira parte, isto é, dos capítulos 40 aos capítulos 50, ao capítulo 55. Ainda assim, nós podemos ver que o capítulo 40 é uma espécie de prólogo para estes textos que falam da expectativa da vinda de Ciro. Se nós lermos os capítulos 41 a 48, vemos que essa é a ênfase. E também é uma espécie de prólogo, este capítulo 40, para os textos que falam da salvação para Sião e para o povo de Deus, que vão do capítulo 49 ao capítulo 55. Ora, este prólogo liga-se com o epílogo que nós encontramos no capítulo 55, pela referência ao que acontecerá no deserto, aos montes e aos outeiros, para que a glória do Senhor se manifeste. Se repararem muito bem, no capítulo 40, versículos 3 ao versículo 5, os montes e os outeiros serão aplanados, porque há uma voz que clama e que diz: preparai no deserto o caminho do Senhor. E, ao mesmo tempo, nós verificamos que quem diz isto é a boca do Senhor. Reparem no final do versículo 5, pois a boca do Senhor o disse. Por seu turno, no capítulo 55, versículos 11 a 13, nós encontramos então os montes e os outeiros que rompem em alegria, precisamente porque lá crescem a faia e a murta, porque como acontece com a chuva que desce sobre a terra e faz brotar, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. E é interessante nós podermos então verificar isso no versículo 11 do capítulo 55, claro. Assim será a palavra que sair da minha boca. Portanto, nós podemos ver que entre o capítulo 40 e o capítulo 55 há realmente aqui um tema comum e que fazem como que uma moldura aos capítulos que estão no interior. Isto é, os capítulos que vão de 41 até aos capítulos 54. Ora, aquilo que o Senhor diz realiza-se na vida deste povo. Aquele povo que vive no meio de um outro povo, neste caso o povo babilónico, que é um povo idólatra. E é por isso que quando nós analisamos o nosso texto, que vai incidir só nos versículos 18 a 31, mas que fazem parte, no fundo, já desde o versículo 12, em que se discute a questão de quem tem o poder para redimir e renovar todas as coisas. O povo vive uma dupla crise, que se notava no seu desespero e na falta de confiança que eles tinham em Yahvé. A realidade é que a Babilónia possuía um poder militar e político que punha em causa o poder do Deus de Israel. Tudo indicava que o poder dos deuses babilónicos era maior do que o de Yahvé. Daí que os versículos 12 a 17, de acordo com o nosso texto, começando com 3 perguntas retóricas com o pronome interrogativo quem, concluem que todas as nações são como nada perante o Senhor, perante Ele. É o que nós poderemos então concluir no versículo 17. Por isso, a mensagem do profeta é assegurar que Yahvé é o único Deus que tem demonstrado o poder, acima de tudo, começando pela referência à criação. Deus é o Deus Criador. A nossa revista concentra-se apenas nos versículos 18 a 31, como nós já dissemos várias vezes, com o objetivo até de fortalecer a nossa confiança neste Deus Criador. E os tópicos da revista são, primeiro, vivo, Isaías 40, 18 a 20. Segundo, soberano Criador,
Isaías 40, 21 a 26, e finalmente a fonte inesgotável, que vai desde os versículos 27 até ao versículo 31. Começando com o primeiro subtítulo, então, sobre este tema vivo. Não se esqueçam que o título da lição é Deus renova. E provavelmente o autor, com este subtítulo vivo, quer dizer que Deus renova porque ele é o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro. Reparem, versículos 18 até ao versículo 20, apenas estes 3 versículos, e eles apresentam uma breve argumentação contra a idolatria nas terras babilónicas. A primeira pergunta que nós temos significa uma comparação entre seres vivos. Quem ou a quem? Este quem realmente é um pronome interrogativo pessoal e por isso faz esta referência. No entanto, a pergunta retórica procura demonstrar que não há ninguém entre os seres vivos que possa ser semelhante a Deus. No entanto, a pergunta é feita de tal modo que se invertem os papéis. Porque o ser humano, na realidade, foi feito à semelhança de Deus. E é isso que nós encontramos lá no texto de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o que esta pergunta nos quer fazer pensar é que será que Deus foi feito à semelhança de alguém? Portanto, o ser humano na realidade é feito à semelhança de Deus, mas Deus não foi feito à semelhança do ser humano. E é isso que a pergunta quer fazer refletir. Por isso, esta pergunta leva-nos a refletir se é possível reduzir Deus a uma semelhança. E claro, a resposta é negativa, não. Na segunda pergunta do versículo 18, o que nós temos é o quê? Portanto, o pronome interrogativo aqui é para a comparação com um objeto. E estes objetos são apresentados então nos versículos 19 e 20. Na Babilónia havia muitos ídolos feitos pelas mãos dos homens, que eram adorados como se fossem deuses, com poderes para ajudar os reis nas suas batalhas e nas suas conquistas. É muito natural então que os judeus ali exilados tenham até pensado que estes ídolos também os poderiam ajudar. Se estes ídolos demonstravam neste momento os que eram os mais poderosos, porque os reis, e neste caso a Babilónia, adorava estes deuses e apelava a estes deuses para poderem sair vitoriosos nas batalhas, então é natural que os judeus que estavam ali exilados pensassem que talvez estes ídolos os pudessem ajudar. Mas o profeta vai argumentar. E ele argumenta que o ídolo ou a imagem, esta palavra pesel em hebraico, é a palavra que indica algo que é feito por um artífice. E este artífice então usa materiais de ferro, de ouro, de prata ou até mesmo de madeira para lhes dar aquela aparência agradável. Reparem o seguinte: o irracional está no pensar que uma coisa feita pelas mãos do homem ou pelo próprio homem possa alguma vez ser superior ao próprio homem. E normalmente é isto que acontece, que as pessoas fazem. É que aquilo que eles próprios criam, eles adoram aquilo como se aquilo fosse superior a eles. É evidente que o Deus que criou o mundo é muito superior do que qualquer Deus feito e adorado pelos humanos. Estes deuses feitos não são criadores, pelo contrário, são criados. É importante reconhecer que há um Deus criador de todas as coisas e que só Ele deve ser adorado. O verdadeiro pecado, afinal, do ser humano está na idolatria, que significa, e a palavra em si significa isto mesmo, colocar as coisas criadas no lugar que pertencem única, ou no lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. O interessante em tudo isto é que o profeta fala também aqui de pobres. O empobrecido que não pode oferecer tanto e escolhe madeira que não apodrece.
Afinal, a idolatria não é uma questão de classe social, de classe rica. Também os pobres são levados a pensar o mesmo, achando que as coisas feitas pelos homens têm poder para lhes assegurar a vida ou o bem-estar. Infelizmente, é isto que acontece. Ainda há muitas pessoas que se curvam perante estátuas, pensando que elas os ouvem. Deus foi sempre muito claro em relação às imagens. Não farás imagens, nem te encurvarás a elas, nem as servirás. Isto está lá escrito em Êxodo, no capítulo 20, versículos 4 e versículo 5. No entanto, há outras pessoas que se encurvam perante outras imagens. E nós podemos pensar numa série de coisas que poderiam estar associados a estas imagens. Podemos pensar no dinheiro, podemos pensar no trabalho, e tantas outras coisas que nos podem fazer pensar realmente nisto. E é por isso que a pergunta da nossa revista nos leva então a refletir. Porque é que as pessoas têm tendência para adorar as coisas que são criadas? É sem dúvida um tema muito importante para refletir e que nós próprios podemos aplicar então à nossa vida. O segundo tópico, soberano criador. Portanto, Deus renova porque Ele é este Criador soberano. Dos versículos 21 até ao versículo 26 das nossas Bíblias, e esperando que tenha a sua Bíblia também aberta e possa acompanhar. Mais uma vez, o discurso do profeta começa com uma série de perguntas que nós podemos reparar aí no versículo 21, que são perguntas efetivamente retóricas e que apelam a duas coisas, ao entendimento e à audição. É interessante porque há um teólogo chamado Skinner que no seu comentário ele acabou por dizer: as duas avenidas pelas quais o conhecimento de Deus alcança a mente são a reflexão sobre os factos da natureza e da história e o testemunho externo. Por acaso, este texto também é citado exatamente pelo comentarista Crabtree, que fez o seu comentário sobre a profecia de Isaías. E ele também faz referência a isto. Sem dúvida, procurando conhecer a natureza e a própria história, o povo teria uma percepção mais adequada daquilo que Deus é. Para além disso, tinha também a própria mensagem dos profetas, como nós podemos ver aqui nesta ênfase no centro do versículo 21, ele as notificou. E a palavra notificar é a palavra divulgar, é a palavra anunciar. Portanto, há estas duas ações. A própria natureza em si, que nos leva a nós reconhecermos a existência de Deus, mas também a própria revelação falada, proferida pelos profetas ao longo dos tempos. A mensagem dos profetas de que Deus lhes revelara e que foi ouvida ao longo dos anos estava ali patente. E mais uma vez, então nós encontramos isso neste segundo Isaías, como nós chamamos. A última pergunta do versículo 21 pode-nos trazer alguma confusão, né? Não tendes entendido desde a fundação da terra, como é que nós podemos entender uma coisa desde a fundação da terra se nós não estivermos lá na fundação da terra? Mas talvez o verbo entender aqui tem a ver com o discernimento, isto é, perceber com clareza, estabelecendo convenientemente as tais diferenças ou as características das coisas. Isto nos leva também à apreensão do sentido destas coisas. A palavra agora para fundação, porque em hebraico não existe a palavra desde a, não existe lá de maneira nenhuma essa preposição, mas a palavra para fundação em hebraico mostra o conceito cosmológico que havia naquela época, em que as pessoas acreditavam que a Terra estava assente sobre pilares
e que de vez em quando estes pilares tremiam, o que fazia com que houvesse então os tremores da terra. Apesar desta concepção, o objetivo do autor ainda é um. Claro que nós podemos não partilhar deste conceito porque sabemos que a Terra, no fundo, está no espaço e ela é redonda e gira à volta do Sol. Mas, para além disso, é preciso nós entendermos que, mesmo com os conhecimentos que as pessoas tinham naquela altura, eles procuravam fazer pensar os ouvintes desta mensagem profética sobre quem assentou a Terra. E é por isso mesmo que a Bíblia de Estudos Judaica acabou por traduzir desta forma: não tendes discernido como a terra foi fundada? Portanto, dando exatamente esta ideia assim, que é preciso pensar como é que a terra foi fundada, como é que ela foi assente, quem é que fez isto exatamente. Portanto, o objetivo é pensar no artífice que fez todas estas coisas. E nós hoje, com os conhecimentos que temos sobre a natureza e sobre o nosso globo, então nós poderemos também fazer esta pergunta. Será que nós temos discernido claramente, pensado, entendido verdadeiramente como é que esta Terra está assente, ou como é que ela está posta neste universo e como é que ela gira à volta do Sol? É caso para nós pensarmos. Ora, o versículo 22 aponta para o artífice desta obra magnífica que é a terra e o céu. Deus está assentado sobre o círculo da terra. Mais uma vez, nós temos aqui esta concepção cosmológica da antiguidade. A palavra para círculo que é usado aqui não está a dizer que a Terra é redonda, como já havia às vezes algumas pessoas dizendo a Bíblia já dizia que a Terra era redonda antes do homem descobrir que a Terra era redonda. Não. Este termo hebraico aqui para círculo refere-se à abóbada celeste. Por exemplo, em Jó, no capítulo 22, versículo 14, a palavra está traduzida por circuito, por exemplo. Ela também aparece em Provérbios 8:27 para falar exatamente deste semicírculo. Portanto, a palavra refere-se, sem dúvida nenhuma, ao semicírculo que os nossos olhos conseguem ver de um extremo até ao outro, isto é, do Oriente até ao Ocidente, e aquilo que nós contemplamos e que às vezes nós configuramos como sendo um semicírculo. Esta abóbada celeste. E, portanto, a ideia do autor é dizer que Deus está sentado no topo, no ponto mais alto desse semicírculo, a ponto de ver os habitantes como gafanhotos, isto é, quem está sentado lá em cima olha então para a terra que, no seu conceito, era plana e por isso mesmo olhava e via as pessoas como gafanhotos. E nós sabemos isso, quanto mais alto nós subirmos, mais pequeninas as coisas ficam aos nossos olhos lá no fundo. E o autor tem também esta percepção. Mas o objetivo, no fundo, é dizer que a soberania de Deus continua a ser analisada, não só nestes aspectos cosmológicos, mas também naquilo que é a sua relação com os poderosos da Terra. E o versículo continua aí, efetivamente, a falar sobre isso. Não só em relação àquilo que ele faz e que se percepciona em relação aos céus e o desenrolar como se fosse uma tenda. Mas, agora analisando a história, o povo poderia ver que príncipes e juízes nada são diante do Deus Criador. E neste contexto histórico, poderiam até relembrar o que aconteceu a Senaqueribe, o que aconteceu a Jerusalém em 586. Portanto, lembrando que mesmo em 701, quando o rei da Assíria estava a sitiar Jerusalém, e Isaías, o profeta daquela época, falou dizendo que a cidade não iria ser tomada e os assírios tiveram que voltar para a sua terra, como nós já falamos. Agora nós estamos no contexto de 586, em que Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, o rei da Babilónia, e que mesmo assim, então eles podiam ver se o rei da Babilónia também conquistou
o rei da Assíria e derrotou, e agora quem manda é o rei da Babilónia. Aquilo que aconteceu na cidade de Jerusalém, que se pensava que era intocável, acabou por acontecer e foi destruída. O povo, perante tudo isto, deveria realmente lembrar, assim, é possível nós compararmos Deus a alguém, mas o profeta acaba por usar até uma linguagem da agricultura, uma imagem que nós encontramos na agricultura, para se entender o que é que os reinos da terra fazem. Ainda que seja em qualquer altura, seja na plantação, seja no semear, ou seja até no arrancar ou quando se vai a colher. De qualquer forma, quando Deus sopra, tudo seca. E é importante nós lembrarmos este verbo soprar, que ele só aparece 2 vezes em todo o Antigo Testamento. E faz lembrar também o cântico de Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo 10, nós podemos verdadeiramente lembrar isso. Em que Moisés louva a Yahvé. Porquê? Porque ele fez parecer com o seu sopro os egípcios. Claro que é esta imagem que o profeta também procura trazer para os seus contemporâneos, este segundo Isaías, que fala para o povo que está no cativeiro da Babilónia. Portanto, o ato de Deus na história de Israel deveria fazer lembrar o que Deus ainda pode fazer. E aquilo que Deus fez é uma realidade daquilo que Deus ainda pode fazer. Embora muitas vezes não seja tão perceptível aquilo que as pessoas veem. A quem, pois, me comparareis? Diz o versículo 25. Ele não pode ser comparado a ninguém. Ele não é semelhante a ninguém. E quem fala e quem diz isto é o santo. É importante notar aqui que o termo hebraico kadosh não tem um artigo definido. Assim como nós muitas vezes, quando diz Yahvé ou diz o Senhor, a palavra Yahvé ali também não tem artigo definido, o que implica que realmente se trata aqui de um pronome próprio e não de um atributo. Isto quer dizer que o santo é um nome e que designa a própria natureza então de Deus. Isto significa então que Deus também pode ser chamado por o santo, ó santo, não é? E é o que nós temos aqui neste versículo 25. A contemplação da natureza leva-nos a perguntar quem criou tudo isto? E como Criador de todas as coisas, é Ele quem tem domínio sobre tudo e sobre todos. E nós precisamos ter esta consciência. Este tema da criação que nós encontramos aqui é um tema que percorre praticamente todos os livros do Antigo Testamento. E aqui eu concordaria exatamente com Brevard Childs, quando ele diz que Deus revela-se na sua criação, mas não quer dizer que seja conhecido através da natureza. São duas coisas distintas. A revelação de Deus, isto é, a natureza ao revelar Deus, não significa que mostre a natureza verdadeira de Deus, ou que Deus seja totalmente conhecido. Para isso nós precisamos então desta revelação falada, desta revelação pronunciada que Deus utiliza para comunicar com o seu povo através dos seus profetas. Portanto, a criação é apenas um instrumento para o reconhecimento de quem é soberano. Através da criação nós podemos ver que afinal há um artífice, há alguém que fez tudo isto, alguém que arquitetou, planeou todas estas coisas, e que esse alguém só pode ser um Deus vivo e verdadeiro e não aqueles deuses que são feitos pelas próprias mãos dos seres humanos. Portanto, nada daquilo que o ser humano possa fazer pode alguma vez aspirar à condição de divino e de ser superior, inclusive, ao próprio ser humano. E é por isso que a nossa revista acaba por também nos levar, mais uma vez, a outra pergunta. De que modo o saber que Deus é o Criador e sustentador de toda a criação afeta a vida diária do crente? Isto é, será que eu, ao saber que Deus é Criador,
e ao tomar consciência disso, e saber que Ele também é o sustentador, aquele que continua a gerir e a dirigir todas as coisas na criação, até que ponto isso afeta a minha vida como crente? Será que eu vivo de forma diferente? De que modo é que há realmente uma afetação na minha vida? Terceiro e último tópico é fonte inesgotável. Isaías capítulo 40, versículos 27 a 31. E aqui, mais uma vez, nós temos também estas perguntas retóricas. E é interessante porque o autor começa por mencionar Jacó e Israel. E ao mencionar o nome de Jacó associado a Israel, o profeta está a relembrar que a história de Jacó até serve como chave teológica para se compreender a ação de Deus na história. É muito interessante. Quem não conhece a história de Jacó? Quem não sabe aquilo que Jacó fez? E quando é que, de facto, Jacó viu que Deus era um Deus poderoso, é um Deus que estava a acompanhá-lo e que queria fazer dele uma nova pessoa? Sim, isto foi o que aconteceu com Jacó. Deus fez de Jacó uma nova pessoa. Mas não logo no início. Ainda levou o seu tempo. Jacó ainda fez muitas outras coisas. E só quando voltava para a sua terra é que ele começa a ter verdadeiramente consciência do poder de Deus e daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ora, o povo aqui queixava-se. Queixava-se do abandono de Deus. Deus os tinha desamparado. A expressão, inclusive, é o meu caminho que nós encontramos aqui, é para nos fazer relembrar, no fundo, a questão da vida. O caminho é a vida, é o trajeto de vida que nós temos. Isto é aquilo que nós temos vivido, e neste caso era aquilo que o povo tinha vivido. Até parece que Deus não consegue ver nada do que se passa com o povo. Até parece que Deus é cego, diríamos nós, porque o povo parece que vive essa angústia, essa aflição. A segunda queixa é que Deus não se importa com o seu problema. Deus não se importa com o seu problema. Reparem que a palavra juízo que nós temos aqui é a palavra que também pode significar causa, processo perante os tribunais ou perante os juízes, ou até mesmo pode ser traduzida por direitos. Os nossos direitos, Deus não ligou importância. Isto passa despercebido, ou Deus ignora o que se passa com o seu povo. E principalmente porque o povo estava a sofrer às mãos de outros povos e de um povo até pagão, de um povo idólatra, mas que o povo de Deus, neste caso, estava quase a inclinar-se para também adorar estes mesmos deuses, e provavelmente alguns o fizeram. Por isso, o povo estava mesmo desanimado. A mensagem do profeta não é condenar, nem tampouco relembrar os erros que o povo praticou, porque não é isso que nós vemos aqui. Na primeira parte do livro de Isaías, sim, isto é, do profeta de Jerusalém, o tal chamado de Isaías, este aqui seria um outro, não sei se se chamava Isaías ou não, mas de qualquer forma, este profeta agora que vive no cativeiro de Babilónia juntamente com o seu povo, ele tem uma outra concepção das coisas e ele acaba por realmente dizer que o mais importante é nós olharmos para Deus como Criador, o Deus Todo-Poderoso. E é através de novas perguntas retóricas que o profeta aponta para, mais uma vez, o saber e para o conhecimento, para o ouvir, para a audição. O povo certamente já sabia e já tinha ouvido que o eterno Criador não se cansa nem se fatiga, ainda que não se consiga perscrutar o seu entendimento. Lá no final desta coleção, pensando então nesta coleção que vai de 40 a 55, nós iríamos ler exatamente estas mesmas palavras. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Está lá em Isaías 55, versículos 8 a 9.
Mas mesmo assim, mesmo nós não tendo esta capacidade de entender tudo aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, podemos estar conscientes de uma coisa: é que Ele renova as forças ao cansado. Tomem nota que a palavra cansaço e fadiga são termos que se repetem nestes versículos, assim como a própria palavra força, que aparece aí várias vezes. Seria interessante até assinalar ou sublinhar ou pintar essas palavras, como elas são importantes. A ideia de apresentar os jovens, até aqui neste caso, no versículo 30, os jovens se cansarão, faz-nos pensar realmente o, o importante da juventude na vida de um povo. É verdade, a vida humana é uma vida de cansaço. E até os próprios jovens, que são conhecidos como não se cansarem, porque correm, vão para todo lado, ainda estão com sangue na guerra, como nós costumamos dizer, eles parece que não se cansam, eles fazem noitadas e no dia seguinte vão trabalhar. Mas aqui o próprio texto diz-nos que os jovens se cansam, se fatigam e caem. É natural que o profeta não fale dos idosos, que naturalmente já estariam sem forças. Esta ideia de apresentar os jovens é para realçar que, no contexto histórico em que o povo se encontra, os jovens que foram usados até como soldados, como pessoas pertencentes ao exército de Israel, mas que afinal não conseguiram vencer o exército babilónico e que agora estão prisioneiros. É natural que a própria juventude perca as forças e por isso continue numa espera, numa expectativa, mas eles não querem continuar à espera. Porque a realidade é esta: o segredo está no verbo esperar. Este termo hebraico aparece 15 vezes no livro de Isaías. Não há dúvida que ela fala de esperança. Mas esta esperança não pode estar fixada naquilo que é matéria, naquilo que é fabricado pelas mãos dos próprios homens. Ela tem de estar baseada, acima de tudo, no Senhor. Esperar em Yahvé, esperar no Senhor, é viver na plena certeza de que Ele vem para nos fortalecer, que Ele vem para renovar a nossa vida feita em cacos. Ao mesmo tempo, o profeta usa esta imagem das águias. Sim, as águias eram consideradas as rainhas das aves e elas são conhecidas, acima de tudo, pela sua imponência nas alturas. As suas asas poderosas elevavam-nas e habilitam-nas, sem dúvida, a subirem até aos pontos mais altos das montanhas, onde às vezes o ser humano achava que não conseguiria chegar, independentemente de hoje sabermos que os alpinistas chegam a todo lado, principalmente nos picos mais altos do nosso planeta. Mas naquele tempo a ideia era exatamente esta. As aves, estas águias, podiam verdadeiramente planar e mostravam todo o seu poderio quando elas planavam à procura de um animal que pudessem depois vir e agarrar. E todos nós sabemos como uma águia, no ponto mais alto do seu voo, ela consegue discernir exatamente uma pequena moeda no meio da erva ou da relva aqui na Terra. Ora, esta imagem é precisamente para mostrar aquilo que Deus pode fazer. E esperar no Senhor é subir até ao ponto mais alto da nossa vida espiritual. Isto é subir até Ele. E esperar no Senhor é correr até junto de Deus, sabendo que é nele que nós encontraremos a segurança necessária para a nossa vida. Esperar no Senhor é caminhar dia a dia em direção a Ele, como sendo o nosso único alvo na vida.
O profeta não está a falar de cansaço ou de fadiga física. Eu não creio que ele esteja a falar sobre isso. Provavelmente as pessoas poderiam até estar já cansadas, mas fala-nos deste cansaço, como nós hoje estamos cansados de estar dentro de casa, de estarmos confinados. E este cansaço não é um cansaço propriamente físico, porque nós até facilmente podemos sair e ir correr, mas fala deste cansaço espiritual, fala do desânimo emocional, desta angústia psicológica que o ser humano vive quando acha que tudo está contra si, quando acha que já não há outra solução. E a realidade é esta: em Deus nós encontramos esta fonte inesgotável. Sim, esta fonte inesgotável nós encontramos-la verdadeiramente em Deus. Por isso, vamos pensar juntamente com o autor da nossa revista nesta pergunta: porque é que o povo de Deus tem tendência para esquecer o que já ouviu e sabe acerca de Deus? Provavelmente esta será uma tendência nossa, sempre que as coisas não correm como nós queremos. Porquê é que nós temos esta tendência? Porquê é que nós tão rapidamente esquecemos aquilo que ouvimos e aquilo que nós sabemos que Deus já fez até na nossa vida? É importante nós então continuarmos a seguir o tema da nossa revista e olhar exatamente para as últimas partes e ver que o autor aqui apela a que façamos um exame à nossa vida sobre algum ídolo potencial que possa existir na nossa vida e que nós precisemos de confessar e que nós precisemos de deixar para trás, e ao mesmo tempo incita-nos a memorizarmos mais uma vez o Salmo, aliás o texto de Isaías 40, versículo 31: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como águias com asas subirão, e correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Este é o objetivo da nossa lição. Deus renova, e que Deus o possa renovar. Até à próxima lição, que será a lição número 9. Deus age. Cá esperamos por si.